ao nosso encontro do estudo do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Falaremos sobre a transmigração progressiva. É importante nós entendermos o que essa palavra transmigração quer dizer. Transmigração é uma doutrina filosófica de origem indiana, transportada para o Egito, de onde mais tarde Pitágoras a importou para a Grécia. Os discípulos de Pitágoras ensinavam que era possível uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo, no império dos mortos, voltar a animar outros corpos de homens ou de animais, até que transcorra o tempo da sua purificação e possa retornar à fonte da vida, isto é, retornar a Deus. Existe uma diferença, e isso é importante, capital, entre a metempsicose e a doutrina da reencarnação, que a doutrina espírita tem como dogma. Em primeiro lugar, a metempsicose admite a transmigração da alma para o corpo de animais, isto é, retornar ao corpo de um animal. O que seria, para nós espíritas, uma degradação, um retrocesso. E a espiritualidade nos ensina que o espírito não retrocede, e sim pode acontecer de ocupar um corpo que é totalmente diferente e numa posição social do que era anterior. Em segundo lugar, essa transmigração não se opera senão na Terra. Nós, os espíritas, dizemos o contrário, que a reencarnação é um processo constante, que o homem é um ser cuja alma nada tem comum com a dos animais, e que as nossas diferentes existências podem se realizar não apenas na Terra, mas em qualquer outro mundo, dado a lei de progresso em que nós, à medida que vamos avançando e nos tornando superiores, teremos a oportunidade de reencarnarmos em outros mundos, outras esferas do grande universo, nas infinitas moradas da casa do Pai. Então, transmigração é isso. É essa oportunidade que o espírito tem de avançar cada vez mais, proporcionada pela reencarnação. Então, o espírito, assim como o homem, também tem a sua infância e não goza da plenitude das suas faculdades no momento em que ele é criado pelo Pai. Na sua origem, nós, os espíritos, temos uma existência mais instintiva e possuímos apenas a consciência de nós mesmos e dos nossos atos. Não temos consciência daquilo que está ao nosso redor, daquilo que está nos afetando, daquilo que está nos estimulando ao próprio avanço como espírito que somos. Na nossa primeira encarnação, a alma no corpo vai começar a desenvolver a sua inteligência pouco a pouco e nos preparando para a vida. Não nascemos com todo o nosso cabedal e toda a nossa inteligência já formado. Nós vamos formar isso pouco a pouco. Nós podemos comparar, então, o desenvolvimento do espírito como o desenvolvimento de uma criança até a idade adulta. As fases pela que a criança passa até chegar à idade adulta, podemos transferir, fazendo uma analogia, para o espírito, desde o momento em que ele é criado até o momento em que ele se torna adulto ou um espírito puro. Nesse intervalo, nós temos as almas dos selvagens, aqueles que ainda estão no estado de uma infância relativa, mas são almas que já progrediram, já têm uma certa consciência
e já sentem emoções, já sentem paixões que são sinais de desenvolvimento, mas não de perfeição. Nesse aspecto, as paixões são um sinal de atividade da consciência do próprio eu, de ter consciência de si como espírito e, portanto, ter essas emoções que nos proporcionam perceber de uma forma mais emocional aquilo que está à nossa volta. Na alma primitiva, a inteligência e a vida ainda estão em estado de germe, em estado de latência. Eles ainda não desabrocharam, não brotaram e ainda aguardam o momento certo para que possa surgir. A vida do espírito, todos nós passamos por isso, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que nós temos na nossa vida corporal. Nós, que estamos aqui encarnados, passamos gradualmente do estado de embrião, no momento em que fomos gerados, depois passamos pelo estado da infância, depois pela adolescência, para, aos poucos, ir alcançando, através de períodos de tempos, o estado de adulto, que é o da perfeição. A vida do espírito também percorre essas etapas para sair desde o seu embrião, desde a sua informação, passando pela sua infância espiritual, pela adolescência espiritual, até chegar ao estado de adulto, ao estado do espírito já em perfeição. A diferença que existe entre o nosso corpo e o espírito em si é que o espírito ele não declina, ele não tem decrepitude, ele não envelhece como acontece na nossa vida corporal. Porque lembram-se lá no início que o espírito é incorpóreo. A vida do espírito, de todos nós, teve um começo, mas não terá um fim. O que irá acontecer que usaremos uma gama imensa de corpos para que tenhamos cada vez mais o aperfeiçoamento nosso como espírito que somos. Então o espírito passa da sua infância a um desenvolvimento completo segundo o nosso ponto de vista. Isso leva muito tempo, mas segundo o ponto de vista da espiritualidade, do espírito em si, esse tempo não é como nós o percebemos. Ele é um tempo em que, para o espírito, seria como o tempo que nós temos aqui na Terra, desde o momento que nascemos até o momento em que nos tornamos adultos e depois nos passamos para o processo de desencarne. É um tempo relativamente curto em termos de espiritualidade, mas em termos de alma, encarnados que somos, esse tempo para nós é imenso, é quase que, podemos dizer, infinito, milhares e milhares ou mesmo milhões de anos. E esse progresso que o espírito vai necessariamente ter que passar, ele não acontece num único mundo. O nosso desenvolvimento, o nosso progresso, não acontecerá somente aqui na Terra. Como espírito, nós temos que passar por mundos diferentes, como acontece numa analogia nas nossas escolas. Entramos no primário, depois passamos série após série, depois temos os outros graus de estudo, universidade e assim por diante. Então nós, como espíritos, também temos que passar por mundos diferentes. Consequentemente, a vida do espírito se compõe de uma série de existências corporais, sendo cada uma dessas existências, para esse espírito, uma oportunidade de progresso. Cabe a eles aprender e entender e aproveitar essa oportunidade que está tendo. Da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, e em cada um desses dias, nós, encarnados, adquirimos uma experiência nova e vamos acrescentando ao nosso rol
de instrução para o espírito. É a mesma coisa. Da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem nenhum fruto, na vida do espírito ele terá existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não soube aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas durante aquela encarnação. Consequentemente, se desde esta vida, se nós tivéssemos uma conduta perfeita, nós conseguiríamos superar todos os graus e nos tornarmos espíritos puros, sem passar pelos estágios intermediários. Há uma pergunta que nós nos fazemos: será que se eu me esforçar e ter uma conduta perfeita, eu não preciso passar pelos estágios intermediários e sair desde já para espírito puro? Os amigos espirituais nos dizem que não, porque aquilo que nós acreditamos ser perfeito aqui na Terra, no atual estágio que nos encontramos, está longe daquilo que é a verdadeira perfeição. Porque temos qualidades que existem qualidades que nós não conhecemos e que nós ainda não podemos compreender. Nós podemos ser tão perfeitos quanto permite a nossa natureza terrestre. Mas isso não é a perfeição absoluta. Quando atingimos uma perfeição de acordo com a nossa natureza terrestre, nós ainda estamos muito longe do que é uma perfeição absoluta, por exemplo, em outros mundos, em outras esferas. Uma criança deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura, não é mesmo? O doente também tem que passar pela convalescença antes de recuperar toda a sua saúde. Nós sabemos desses mecanismos extremamente necessários para alcançar um determinado propósito. E o espírito também, ele deve avançar em ciência e moralidade. Se o espírito avançou apenas no sentido da ciência, é necessário que ele avance no sentido moral para que consiga alcançar o alto da escala. Consequentemente, em algumas encarnações, ele avança na ciência, mas muito pouco no quesito moral. Em outras, ele avança no sentido moral, e em outras, ele une as duas, ciência e moral, e assim avança para o alto da escala. Quanto mais nós avançamos na nossa vida atual, menos serão as provas seguintes. Elas serão menos longas, elas não serão tão penosas, e nós podemos, desde já, abreviar a extensão e as dificuldades que estarão no nosso caminho lá no futuro, visto que o futuro pertence ao espírito. Somente aquele que é negligente, aquele que não aceita determinadas situações, vai permanecer estacionado no mesmo ponto. E nas nossas novas existências, podemos nos encontrar em uma posição social mais baixa do que na anterior. Nós, numa existência passada, podemos ter sido alguém nobre, com muitos recursos, e na existência atual somos o que somos. Mas como espírito, nós não nos rebaixamos, nós não retroagimos, nós continuamos ou no mesmo patamar que estávamos ou avançamos. Portanto, a alma de um homem bom não pode, na próxima encarnação, animar o corpo de um criminoso, pois a alma não degenera. Mas a alma de um homem perverso, de um homem mau, pode se tornar a de um homem de bem quando ela está arrependida, a habitar um corpo que vai lhe proporcionar condições para que ele modifique-se moralmente e se torne um homem de bem com firme propósito de refazer os seus erros do passado. A nossa marcha como espíritos, ela é progressiva, ela jamais retrograda, ela não volta atrás. Pouco a pouco, nós vamos nos elevando na hierarquia espiritual e não descemos de categoria da qual nós já estamos. Nós dizemos de uma forma mais simples,
não somos rebaixados de cargo, ou permanecemos no cargo que estamos, ou assumimos um cargo de maior responsabilidade. E nas nossas diferentes existências corporais, podemos descer como homens, mas não como espíritos. Portanto, a alma de um rei na terra pode, mais tarde, nascer como uma alma de um humilde trabalhador rural. E a alma de um trabalhador rural pode, mais tarde, nascer como uma alma em uma família nobre. Quanto maior os sentimentos de moral, mais simples serão as posições sociais entre os homens que o espírito escolhe. Por exemplo, Herodes era rei aqui na terra e Jesus, carpinteiro. Em quesito moral, nós sabemos que o mestre não há nem sequer como imaginar o quanto era muito mais elevado do que Herodes. Certas pessoas, às vezes, perseveram no caminho do mal com a ideia de que poderão sempre se corrigir mais tarde numa próxima existência. Se eu posso reencarnar infinitas vezes, por que é que eu vou melhorar agora? Eu terei novas e novas oportunidades até me tornar um homem de bem a partir do momento em que eu desejo fazer isso. Mas até lá, eu continuo sendo o que sou. Um espírito imperfeito pode pensar assim, mas ao se desligar do corpo físico, ele pensará de outra forma. Mas mesmo assim, depende de cada um apressar o seu progresso ou se atrasar de uma forma indefinida por um tempo em que ele mesmo por si irá sustentar indefinidamente. E os espíritos só conseguem melhorar passando por existências corporais. A vida na matéria, como nós estamos vivendo, atua como um depurador para que possamos atingir essa perfeição que nos fala Jesus nas infinitas moradas da casa do Pai. Como espíritos, pouco a pouco, nós vamos melhorando em nossas provas, procurando evitar o mal e praticar o bem. Somente depois de várias encarnações sucessivas que vamos alcançando em um tempo mais ou menos longo, segundo os nossos esforços ou os objetivos para o qual nós tendemos. Depende apenas de nós esse mecanismo de melhoria avançar mais rápido, não tão rápido ou estacionar. Consequentemente, compreendemos nesse momento que o nosso corpo não influi sobre o espírito para que nosso espírito melhore. A carne não é influência para o nosso espírito. A carne, o corpo, é apenas uma roupa que apodrece quando o espírito deixa esse corpo. O espírito, na verdade, é tudo. Consequentemente, é o espírito que influencia o corpo e não o contrário. No nosso próximo encontro, falaremos sobre os destinos das crianças depois da morte. Que todos nós possamos ficar na paz do nosso Mestre amado Jesus, o nosso irmão maior, que ele nos ilumine e que o seu amor permaneça em nossos corações. Paz, irmãos, e até o nosso próximo encontro.